O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so chi ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Cautiopédia, que tem hoje o seu podcast número 31, mas para você que assiste a gente no nosso futebol, já não sei se existe um número, não sei se existe uma contagem, o que importa é que estamos aqui para sermos vistos no nosso futebol, sermos ouvidos no nosso podcast graças à parceria com a Central 3 e como sempre para falar exclusivamente de futebol italiano, o Calcio, né? Muita gente gosta de se referir ao futebol italiano como o Calcio. A gente nesse programa de número 31 vai falar sobre os italianos nas competições europeias, né? Os que sobraram. Temos Roma, temos Atalanta, temos Fiorentina, não sei por quanto tempo ainda teremos, mas hoje ainda temos. Mas esse programa, na verdade, ele vai falar muito mais sobre outra coisa. Vamos falar sobre a Inter de Milão, que confirmou o seu campeonato, né? Ia falar que conseguiu o seu título. O título a gente já sabia que ia chegar, mas a Inter de Milão com 5 rodadas de antecedência agora é oficialmente a campeã. A gente vai falar sobre o jogo no qual isso aconteceu, porque foi muito especial, algo inédito, a Inter de Milão conseguindo ser campeã contra o maior rival, né? E acho que tem um gostinho especial, a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar muito sobre a campanha geral, sobre a caminhada, por que a Inter de Milão foi tão soberana no campeonato italiano. E a gente vai falar também, já tem gente garantido que vai fazer o caminho da Série A para a Série B. E a gente também já tem alguém garantido que vai fazer o caminho inverso, que vai da Série B para a Série A. Se você não sabe e quer saber, fica ligadinho aí que a gente vai falar sobre tudo isso na edição de número 31. É claro que eu não estou sozinho nessa. Caio Bittencourt, Nelson Oliveira, eu vou começar com Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Destaquezinho inicial, por favor. Olá a todos. Vocês devem. Quem está vendo pela televisão pode estar estranhando de repente eu com a camisa da Argentina e os outros dois com belíssimas camisetas. Mas isso é uma homenagem para algo que direi durante a questão, o podcast. Que para mim é uma homenagem a quem é verdadeiramente o craque do campeonato nessa edição, para mim, que é Lautaro Martinez, que eu acho que merecia essa representatividade, e como no fim das contas eu não vou botar a camisa da Inter, não ainda, não se me pagarem, então vai com a da Argentina. Beleza, tá aí o contorcionista Caio Bittencourt. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você falou que o Milan é o maior rival da Inter. Há controvérsias, né? Ah, sim. Bom, já podemos começar, inclusive, por aí. Vamos começar por aí? Então pronto. Que o maior rival da Inter acaba sendo a Juventus e o da Juventus a Inter, né? Só que com certeza esse ano, mais especificamente os derbys desse ano, os derbys de Milão desse ano, acabaram dando uma reanimada, né? Uma reaquecida na rivalidade com o Milan, que obviamente existe e não é pequena, é uma rivalidade grande, apenas que a rivalidade dos interistas com a Juventus é maior, mas com certeza reaqueceu, né? E nesse momento a Inter tá por cima, né? Ganhou semifinal de Champions League, não perde, ganhou os 6 últimos derbys, está com 14-2 de placar agregado, ganhou a Supercopa Italiana, fez 5-1 no primeiro turno dessa Série A, ganhou o Scudetto, o 20º, ficando um à frente do Milan no próprio clássico, né? Então, nesse momento, na rivalidade da cidade, os dois estão bem desequilibrados aí, né? Até o Dumfries pegou
faixa, tirando onda com o Theo Hernandes, né? Pegou até... Vamos chegar lá. Rolou uma polêmica. Enfim, vamos falar disso aí daqui a pouco. Vamos falar assim quando a gente abordar a Inter de Milão. E só para ilustrar um pouco do que o Nelson falou de que a rivalidade Inter e Juventus é grande, não à toa. Para você que acompanha muito mais o futebol brasileiro e está assistindo, ouvindo a gente, tem os nomes dos clássicos, né? Em São Paulo a gente tem o Majestoso, o Choque Rei, no Rio de Janeiro a gente tem o Clássico Vovô, tem o Clássico dos Milhões. Na Itália, Inter e Juventus é o derby de Itália, então assim, já dá para ter uma dimensão do tamanho da rivalidade. Mas vamos falar sobre a Inter de Milão daqui a pouquinho, porque a gente vai passar bem rapidamente pelos italianos que ainda estão nas competições europeias. A gente vai começando a falar da Atalanta. A Atalanta que enfrenta um clube grandíssimo, né, que é o Olympique de Marseille. Acho até que a Atalanta é superior, o time da Atalanta é superior, mas a gente está falando de um adversário cascudo em competições europeias. Então, Nelson, queria que você começasse falando aí sobre esse empate que a Atalanta buscou na França. Foi até um pouco de sorte, né? Posso até falar assim, porque a Atalanta, apesar de ter saído na frente, a Atalanta correu muito risco de perder esse jogo, né? Segundo tempo, o Marseille pressionou bastante, teve gol anulado, colocou bola na trave, pressionou muito. O Kondogbia também teve uma boa chance chutando de fora da área. Então a Atalanta acabou sendo até ficando com um bom resultado, colocando assim na balança de como foi o jogo, né? Agora, acho que a volta lá em Bergamo vai ser bem diferente, né? A gente já falou bastante aqui, né, sobre como a Atalanta tem conseguido dosar bem as energias, né, para seguir viva e disputando as 3 competições em que ainda está viva, né? A gente tem que lembrar que a Atalanta é a única equipe italiana que está viva ainda em 3 competições, né? Até a semana passada a gente ainda tinha a Fiorentina, né, que estava viva ainda na Copa Itália, mas a Atalanta tirou a Fiorentina, então ainda está podendo se classificar para a Champions League ali pela Série A. Tem a chance também de conseguir isso chegando e vencendo, né? Seria a única chance de chegar à Champions League pela Liga Europa, e também está na final da Copa Itália contra a Juventus. Então, isso acaba pesando, né? Acho que no caso desse jogo dessa quinta-feira com o Marseille, o fato de o Kolasinac ter se lesionado também deu uma atrapalhada, né? O Deron teve que entrar na defesa, o Scalvini também não vinha jogando e teve um pouco de dificuldade de conseguir lidar com a pressão do time adversário e tudo mais. Enfim, foi um jogo muito complicado para a Atalanta. Obviamente o Velodrome é um caldeirão, um dos maiores até da Europa, mas eu esperava que a Atalanta não tivesse tantas dificuldades assim quanto acabou tendo. Eu achava que a Atalanta ia conseguir ter um pouco mais de controle das partidas pelo que vinha jogando, e não foi bem assim. E a gente vê, né, muitas vezes, até brinco um pouco no Twitter, né, que o pessoal que acompanha a Premier League e às vezes só vê a Premier League acha que as coisas são muito fáceis no papel, né, e a gente vê que não é bem assim, né, nas competições europeias não tem sido assim. Hoje mesmo o Aston Villa, que está fazendo uma ótima campanha na Premier League, perdeu do terceiro colocado do campeonato grego, que é o Olympiacos, outro time tradicional, mas que nunca chegou a uma final europeia. Ganhou de 4-2 lá na Inglaterra, né? Como a Atalanta já tinha vencido o Liverpool também por 3-0. Então, futebol é uma coisa traiçoeira, e às vezes mesmo o favoritismo no papel acaba não se justificando dentro de campo, né? E eu acho que isso aconteceu com a Atalanta hoje, apesar de não ter perdido o jogo, mesmo tendo merecido perder. Pessoal do This is Premier League tá passando mal. Eu vou fazer um gancho com você, Caio, porque quem marcou o gol da Atalanta, né? Quem abriu o placar foi o Scamacca. E aí vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, de seleção italiana, porque a gente ainda não sabe. Uma das incertezas da seleção italiana que vão jogar Euro é quem vai ser o centroavante. Não é que o Scamacca faça uma boa temporada, tá? Assim, se a gente pegar o recorte inteiro, o Scamacca não dá pra dizer que é especial. Mas no recorte recente, o Scamacca vem muito bem. Dá pra cravar que ele hoje, tá? E a gente tá tendo essa conversa dia 2 de maio,
pouco mais de um mês tem a Euro. Hoje o Scamacca tá largando na frente, hoje você vê o Scamacca como uma principal concorrente. Lembrando que a gente está falando de Itália, eu estou, para quem está assistindo, está me vendo com uma camisa da seleção italiana, eu estou com a número de 5 da seleção de 1994. Se você não sabe quem era o número 5 em 94, descubra, vai pesquisar. Mas é um cara que não costumava vestir a camisa número 5, essa belíssima camisa. E se você quiser essa camisa aqui, é só entrar lá na Cautiopedia Store, tem QR Code para quem está assistindo a gente, e para quem está ouvindo a gente é só ir lá na cautiopedia.com.br, vai ter lá a Cautiopedia Store. Dê essa volta inteira, Caio, para falar de seleção italiana e se o Scamacca hoje seria o centroavante titular da seleção italiana. Como diria o outro, se a Euro começasse hoje. Talvez, levando-se em conta que é o centroavante em melhor momento numa Itália que tem dificuldade para produzir centroavantes em melhor momento, e numa Itália que testou até opções para lá de duvidosas, como Raspadori, como falso 9, que se você contar o número, talvez o número de gols do Scamacca no espaço de 15 dias é mais que o Raspadori numa temporada inteira, é uma diferença grande. E se você for parar para pensar que o Scamacca, desde a virada do ano, tem crescido bastante, seleção tem muito de momento. Então, para esse contexto, para um sistema até um pouco mais adaptado, comparado ao que o Spalletti joga, de repente, essa boa fase do Scamacca pode ser um excelente sinal. Embora o que eu acho problemático no Scamacca é que ele não dura, as boas fases com ele não duram tanto. Pelo menos não duraram tanto. Tá gastando antes da hora, então. Pode ser. Esse é que é o X da questão, que é a minha pulga atrás da orelha com ele. Que é assim, para comparar com outros centroavantes, vamos falar, por exemplo, de alguém que teve na seleção durante boa parte desses tempos, o Immobile. Se você for parar para pensar, a boa fase dele na Lazio foi constante. Eu digo foi porque nessa temporada a situação foi complicada a ponto dele perder a vaga para o Tati Castellanos em alguns momentos, e o Tati Castellanos... Justamente, inclusive. Justamente, e o Tati Castellanos estar mais confiável do que ele. Então, o momento do Immobile não é o ideal também pensando nisso. Mas nesse aspecto, o Scamacca não tem uma boa fase, mesmo no Sassuolo, aí você conta o flop no West Ham, não teve uma boa fase assim de tanta sequência, de tantos bons momentos, o que pode ser uma pulga atrás da orelha. Para mim acho que para o Spalletti também. Nelson Oliveira, Retegui ou Scamacca, justifique sua resposta. Acho que o Retegui tá mais testado na seleção e acaba até sendo um pouco mais adaptado ao que o Spalletti tem pedido, né? Na verdade, o Scamacca foi pouco testado com o Spalletti até agora, né? Até porque eu acho que ele tá com essa dúvida aí de que o Caio até chegou a mencionar, né? Então, mas eu acho que tá sendo imperativo, ele vai ter que estar no grupo, pelo menos isso. Espero que sim, acho que é uma solução ali para aquele famoso abafa, né? Cara grande e tal. Não acho nem que ele seja um exímio cabeceador, não, mas tem essa questão física ali para brigar pela bola dentro da área. Quem também jogou na Europa League hoje foi a Roma, mas enfrentou um time que está com o diabo no corpo essa temporada, né? Enfrentou o Bayer Leverkusen, não deu para conseguir muita coisa. Caio Bittencourt, fala sobre como é que foi isso aí e por que a Roma não foi o alecrim dourado que encerrou essa temporada mágica e invicto do Bayer Leverkusen. Pelo menos não hoje, né, Caio? Pelo menos não hoje, mas assim, eu não acho que a Roma tenha jogado tão mal. Eu acho até que em certos momentos, principalmente na primeira meia hora de jogo, a Roma foi competitiva contra um time que tem sido competitivo contra, sei lá, o melhor trabalho dessa temporada na Europa. Na Europa não, vamos falar a verdade, o Xabi Alonso hoje, para mim, é o melhor trabalho do mundo. Do mundo. Ninguém faz melhor que o Xabi Alonso na qualidade, na eficiência e na técnica dos seus jogadores. É ponto de você fazer, por exemplo, o Florian Wirtz, assim, se não tiver top 10 na lista da próxima bola de ouro, pode esquecer.
é sinal de que é golpe. Mas golpe, para mim, foi o que Karsdorp fez. Karsdorp, você não pode errar daquele jeito como se errou. O pessoal da televisão que nos está vendo no nosso futebol está vendo, curiosamente, o gol agora. Como é que o Karsdorp erra na saída de bola assim? A gente pensa assim, como é o Karsdorp, porque, bem, o Karsdorp já não foi afastado por Mourinho no passado à toa. E o problema é que nesse tipo de jogos você cobra, esse tipo de coisa cobra. Esse tipo de coisa faz uma enorme diferença. E era no momento em que a Roma era melhor no jogo. A partir daí, o Leverkusen teve boas chances para fazer o 2-0 já no primeiro tempo. Até o gol do Andrich, o Leverkusen produziu bastante. E mesmo assim, depois do gol do Andrich ali, principalmente nos 25 do segundo tempo, eu achei que a Roma conseguiu produzir para pelo menos diminuir a situação. O problema que eu achei assim, como o Tammy Abraham perdeu um gol daquele, por exemplo. Eu achei o Lukaku, depois da bola na trave, um pouco abaixo, o Dybala um pouco abaixo também, comparado. É bem verdade que o Leverkusen bloqueou muito bem o meio-campo romanista. O meio-campo romanista produziu menos do que o que costuma produzir normalmente, até colocando em vista aqueles jogos do campeonato do time do De Rossi, que você não dá nada pela Roma, de repente a Roma vai, caixa. Que tem acontecido com certa frequência no campeonato também. Mas nesse tipo de jogo eu achei que foi menos do que se esperava e menos do que se é necessário para competir com esse Bayer Leverkusen. Então, eu acho que assim, a eliminatória depois de hoje fica assim, numa situação quase impossível. É futebol, é o Leverkusen, assim, a gente lembra do passado do Leverkusen, mas a Roma vai ter que jogar muito mais que isso e principalmente ser eficiente. Nelson, minha pergunta é um pouco ao encontro do que o Caio está falando, mas que bom que ele falou, a Roma vai ter que jogar muito mais do que isso. A Roma é capaz de jogar muito mais do que isso contra o Leverkusen? Porque é lógico que a gente já viu grandes jogos da Roma na temporada, principalmente depois da chegada do De Rossi. Mas virar essa desvantagem, jogando na Alemanha, né, contra um time que ainda não perdeu no ano, como é que o De Rossi trabalha tudo isso, né, para fazer com que a Roma consiga desempenhar um bom futebol, mas acima de tudo para que o time da Roma acredite, né? Porque como é que o cara vai, o jogador, ele vai para esse jogo pensando assim, pô, beleza, né? Os caras não perderam nenhum jogo na temporada, a gente vai ter que virar um 2-0. Como é que você entra na cabeça do jogador para vender essa ideia? Ou não dá? É jogar pela honra? É jogar para não tomar um agregado muito exagerado? Qual é a tática emocional e mental do De Rossi agora, Nelson? Eu acho que é jogar para tentar conseguir qualquer coisa, porque a eliminatória meio que já foi embora, né? Então, talvez nessa despreocupação, digamos assim, tipo, galera, joga aí do jeito que vocês sabem fazer melhor, vamos se divertir, tentar pelo menos conseguir um resultado, vai que numa dessas aí a Roma consegue fazer um gol cedo, não sei. É difícil, porque o Bayer Leverkusen é um dos melhores times da temporada, se não o melhor de fato. Então, por mais que a Roma esteja jogando bem, ela tem alguns problemas, né? Então, até problemas de montagem do elenco, né? Por exemplo, a gente vê a lateral direita uma região ali do campo que a Roma tem problemas. O Karsdorp jogou porque não jogou, porque o Celik estava suspenso. Então, assim, são as duas opções que tem ali. Tanto é que o Mourinho, às vezes, usou o Zalewski como ala direito durante essa temporada porque não confiava nas duas peças que tinha. Então, fica difícil. E o Leverkusen teve muitas chances justamente por aquele setor e também, muitas vezes, virando o jogo em cima do Spinazzola também, né? Então, os flancos da Roma foram avenidas, assim, para que o Bayer Leverkusen pôde explorar. Então, isso acaba tornando um pouco difícil, mais difícil do que seria, na verdade, para a Roma. Mas, no final das contas, eu acho que, como a Roma está ali, bem colocada na 5ª posição da Série A,
o foco vai acabar sendo esse, porque a semana que vem pode ser que já não exista mais a Europa League para Roma. Então, não, e os vão dois, jogar próximos jogos da Roma na Série A são extremamente importantes e jogos duros, né? No meio dos dois jogos tem a partida de volta contra o Leverkusen, mas os dois próximos da Roma são Juventus e Atalanta. Pois é, são jogos que podem definir essa quinta posição para Roma. Porque um deles é o confronto direto com a Atalanta, e a gente, lembrando aqui, a Atalanta ainda tem um jogo a menos contra a Fiorentina, que ninguém sabe ainda quando vai ser realizado, porque simplesmente não tem data. Seria necessário que a Atalanta não fosse para a final da Liga Europa para que essa partida acontecesse antes de o campeonato ser encerrado. Então, a Roma precisa... talvez, se a Roma conseguir já abrir uma vantagem de mais de 3 pontos, né, terminar o campeonato com mais de 3 pontos, seria importante para ela já abrir essa vantagem um pouco maior sobre a Atalanta e poder se tranquilizar um pouco em relação a essa quinta vaga. E ele vai ter que jogar de um jeito que eu acho que talvez seja a melhor forma, desse jeito despreocupado. Falar que, enfim, tá difícil mesmo, mas vamos tentar fazer aí qualquer coisa pra gente manter essa honra e quem sabe conseguir algo que seria até histórico, né? Porque pode ser que o Leverkusen consiga 3 títulos nessa temporada, fature uma tríplice coroa e a Roma venha a ser talvez a única equipe que tenha vencido o Leverkusen, por mais que isso possa até não significar nada. Se for a primeira equipe que venceu o Leverkusen, por mais que o Leverkusen não ganhe a Liga Europa e também não ganha a Copa da Alemanha, por acaso, vai ficar marcado como a primeira equipe que venceu. Então, talvez o jogar pela honra seja o suficiente para a Roma conseguir colocar essa eliminatória de novo em condições de poder ter competição, né? Mas é muito difícil. Aí sim, acho que a única coisa que pode motivar é dar uma carimbada, né, como a gente costuma falar no Brasil, para tirar essa invencibilidade aí. Quem jogou na Conference foi a Fiorentina. Caio, eu vou começar com você falando da Fiorentina, mas nem precisa falar do jogo da Fiorentina em si contra o Clube Bruges. Mas a gente vem batendo numa tecla há um tempo e essa tecla foi tocada hoje de novo, né? Esse piano tá quebrado, é sempre a mesma tecla. Impressionante, se não for para contrariar as estatísticas, a Fiorentina nem entra em campo, né? Fiorentina não sei quem lia a Turma da Mônica, mas a Fiorentina é o do contra. Quando você acha que ela vai engrenar, ela estagna. E quando você acha que ela tá mal, ela vai lá e vai bem. É muito difícil analisar a Fiorentina, né, Caio? E a gente tá falando desse comportamento dentro das mesmas partidas, né? A gente não tá falando assim, 2 partidas de um jeito, uma ruim. 2 partidas ruins, uma boa. Não, a loucura, essa mistura entre a ordem e caos acontece em questão de minutos, né, cara? Exatamente. Olha, para falar de referências de Turma da Mônica, eu já acho que os jogos da Fiorentina são a própria casa do louco. De certa forma, tudo acontece no jogo, inúmeras maneiras de como não se defender e de como atacar acontecem no mesmo jogo. Você tem um controle de resultado baixíssimo. E esse jogo com o Clube Brugge é uma das maiores tendências. Felizmente deu tudo certo. Mas se você compara especialmente com a última temporada, você compara com os jogos ao longo da atual temporada, essa equipe poderia ter uma aula melhor assim, de como segurar jogos. É bem verdade que assim, no pelotão dela, no campeonato, e aí podemos dizer isso também de outros times que não seguram jogos, por exemplo o Napoli, que é outro que não segura jogo e está mais ou menos na mesma faixa que ela. A Atalanta essa temporada no campeonato esteve um pouco mais estranha que o normal no quesito segurar jogos. Nem todo mundo teve a mesma eficiência do Bolonha, da Roma e principalmente da Lazio, comparando desde a chegada do Tudor. Nem todo mundo teve. E a Fiorentina é a síntese desse momento. É claro, eu tenho um certo pé atrás com o italiano, assim, que eu acho que tem alguns pecados dele, assim,
de uma excessiva posse de bola, por exemplo, e uma pouca incisividade em certos momentos de jogo, em certos contextos, mas eu acho também que algumas outras peças a gente tem um pé atrás, a gente tem uma crítica um pouco a mais. É bem verdade que uma das peças nas quais a gente tem um pouquinho de crítica por não fazer gol, deixou dele hoje, que foi o Belotti. Mas, assim, não é todo mundo regular como o Nico Gonzalez. Se a Fiorentina tivesse, por exemplo, todo um ataque, todo um meio-campo como o Nico Gonzalez, com a regularidade dele, com a técnica dele, com a classe dele, a gente podia estar falando na Fiorentina brigando por Champions. Mas a verdade é que a gente, em campeonato, a gente só fala da Fiorentina brigando, quem sabe, por uma Europa League ou pela Conference. Ou, sei lá, ficar ali com o Napoli, que é uma bagunça, que é uma loucura, que é uma defesa horrível, que é um time de 11 Juan Jesus e que briga por uma ou vaga pela Conference ou começar a temporada em agosto com a Copa Itália. A gente fala muito da Fiorentina brigando contra ela mesma, né? Essa é a tônica. E um beijo especial para Nico Gonzalez, porque graças a ele eu assumi a liderança do Fantacalcio, a nossa liga, que a gente joga lá o Fantasy do futebol italiano. Esse final de semana ele guardou 2. Não comemora. Não. Tô comemorando que eu assumi a liderança. Não falei que você. Não. Mas eu peguei essa liderança que assim, esse negócio que parecia inalcançável. É que esse negócio de segue o líder, eu tenho certeza que na casa de Alex Del Piero UFC, também conhecido como Otávio Índio Rodrigues, ele comemorou liderança assim de um jeito impressionante. 34 rodadas, tudo liderando, e o cara me deixa escapar. A grande verdade é que só precisa ser líder na última. Nelson Oliveira, longe de mim querer que você... não vou te colocar nessa fria de tentar imaginar como é que vai ser o jogo da volta da Fiorentina, porque isso aí é um exercício... só se você fosse muito louco, né? Porque para entender loucura tem que ser louco também. Mas queria que você pelo menos tentasse falar um pouquinho do jogo de volta pra gente saber se dá pra acreditar que a Fiorentina vai chegar na final. Não significa nada. Eu acabei até de escrever e fazer o pós-jogo, né, da Fiorentina lá pro site da Calciopédia, e escrevi exatamente isso. A Fiorentina chega com vantagem, mas isso não significa absolutamente nada, porque ela não consegue impor o seu favoritismo contra os outros times na Liga Europa, mesmo na Série A. Uma goleada por 5-1 sobre o Sassuolo é uma raridade, mas enfim, a gente está falando do Sassuolo, que é praticamente a nova Salernitana da Série A nesse momento, então tá difícil para confiar na Fiorentina. E eu até falei na nossa última edição, né, que eu achava o trabalho do italiano até inferior ao trabalho dele no Spezia, e tá parecendo que os outros times que estavam interessados na contratação dele estão pensando a mesma coisa, porque o Milan já colocou ele meio de molho, o Napoli também colocou ele em segundo plano, então agora está meio sem lugar para o italiano, né? Entre os principais times da Série A, as portas meio que estão se fechando, né? Já tem time com técnico garantido para a próxima temporada, e os que estão ali meio na dúvida, dentre os maiores, estão indo por outras opções. O italiano agora, pelo que eu andei lendo, surge a possibilidade dele, beleza, seria uma Champions League, mas de ser o substituto do Thiago Motta no Bolonha, caso de fato o Thiago saia, ou então ir para o Torino. No caso do Torino seria um passinho atrás, né? Porque o Torino não tem disputado competições europeias há uma década e pelo menos a Fiorentina tem, né, frequentado os torneios continentais. Mas eu acho que isso se deve muito ao fato de a Fiorentina ter essa irregularidade, porque o elenco que ele tem na mão, apesar de ter lacunas, não é um elenco para estar oscilando tanto assim dentro dos jogos. E contra o Brugge a gente viu isso de novo. Tudo bem, o primeiro gol foi meio estranho, porque foi um pênalti, acho até meio rigoroso de ter sido marcado, porque foi um chute para trás, assim, que o Igor Thiago dá, a bola bate no braço lateral. A bola bate no braço do Birag, pareceu que ainda que deu uma raspada em outra parte do corpo dele antes, mas o Michael Oliver, né,
senhor polêmico quando falamos de pênaltis envolvendo equipes italianas, marcou o pênalti. Então, eu não daria esse pênalti, então vou até deixar esse lance meio por aí, mas o segundo gol do Brugge é um chutão, quando a Fiorentina tinha um jogador a mais. Então a defesa muitas vezes deixa a desejar. Pelo menos os zagueiros que deixam a Fiorentina tomar gols vão lá e fazem às vezes, né? O Ranieri e o Martinez Quarta têm feito bastante nessa temporada. Mas enfim, é um time que sofre muito para conseguir resultados que não deveria sofrer, né? Precisar de um gol do Enzola no último minuto, já nos acréscimos ali para resolver, não tinha necessidade disso. E toma o gol assim que o Bruges tem um jogador expulso, né? A Fiorentina é tudo de trás para frente. Mas vamos falar agora sobre uma certeza, né? Se a Fiorentina é uma dúvida sempre, a certeza foi a Inter de Milão nessa temporada, né? Quando a Inter de Milão entrava em campo, a gente tinha certeza de que, pelo menos na Série A, de que seria um show ou pelo menos um futebol extremamente eficiente. E a gente vai falar um pouco sobre esse título, né? A gente evitou ficar falando de Inter um tempo porque o campeonato estava encaminhado e a Inter claramente estava levando ali no banho-maria, mas agora com toda a justiça a gente vai falar de Inter de Milão e de como esse título foi possível. Nelson, só vou começar com você bem rapidinho, mas seja breve, só para explicar para a galera de casa que não conhece. Temos 2 contagens de título na Itália, né, Nelson? Então explica, por favor, pro pessoal. Uma é oficial e a outra é extraoficial, né? Então a primeira coisa que a gente tem que salientar é que uma é a contagem da Liga e a outra é a contagem dos torcedores da Juventus. Enfim, a gente teve o Calciopoli, né, em 2006 e na época a Juventus perdeu dois scudetti, né, que tinham sido conquistados em campo, mas enfim, houve uma investigação, né, do esquema chamado Calciopoli, que se descobriu que tinha o dedo dos diretores da Juventus e de outros clubes também em manipulação de resultados, pressão de árbitros, etc. e tal. Anos depois até apareceram gravações também com dirigentes da Inter, mas essas gravações não tinham sido usadas durante o próprio processo, né, que tirou os 2 títulos da Juve. E, enfim, para quem não sabe, o campeonato de 2005 não tem campeão, ficou sem campeão, porque as investigações começaram já durante a temporada 2005-2006, e apesar de a temporada não estar sob investigação, todos os fatos terem sido relacionados à temporada anterior, se entendeu que o esquema continuava a existir e a punição foi aplicada na temporada em que era possível ser aplicada. Então a Juventus perdeu, foi rebaixado automaticamente para a Série B, o Milan perdeu 30 pontos, a Lazio e a Fiorentina também foram punidas. No caso do Milan ainda conseguiu até participar da Champions League, mas as outras equipes punidas não participaram. A Reggina também foi punida, né? Então quase foi rebaixada por isso. Enfim, e aí por isso os torcedores da Juventus dizem que a Juve não tem 36, mas sim 38 Scudetti, e que o Scudetto que a Inter acabou herdando, né, porque a Inter era a terceira colocada em 2006 e com as punições de Juve e Milan acabou ficando com o título, seria um Scudetto de papelão, né, um Scudetto falso, e que a Inter não teria 20, mas sim 19 Scudetti. A Liga considera que a Juve tem 36, que a Inter tem 20, o Milan 19, e depois vem o Genoa com 9 e por aí vai. E quem quiser ler, a gente tem essa história toda muito bem contada lá no site da Cautiopedia. Só acessar o site, que a gente tem muito conteúdo sobre Calciopoli e sobre outras questões relacionadas a Luciano Modi, que era considerado o principal operador desse esquema. E, enfim, temos lá temos um texto bem completinho sobre o Modi e outros sobre o Calciopoli. Boa. Só entrar lá em cautiopedia.com.br. Para você que está assistindo, tá aí o QR Code no cantinho da tela. Boa. E para você que está assistindo a gente no nosso futebol, tá aí o QR Code no cantinho da tela
para esse... Você pode procurar sobre isso e pode procurar sobre muitas outras coisas. Gostei de um texto, por exemplo, hoje teve Roma e Leverkusen, fui lá ler a biografia do Ruud Voller, né, que foi ídolo nas duas equipes, então tem muito conteúdo. Caio, vamos então falar sobre esse título. Vamos dividindo os setores da equipe, que aí a gente vai destacando quem merece destaque em cada um dos setores. Vamos começar pela defesa, logicamente, e aí a gente pode incluir os goleiros também. Quem se destacou, se teve alguém que poderia ter jogado um pouquinho mais na temporada, não pôde, o que o Simone Inzaghi fez de especial nessa defesa da Inter. Eu vou começar falando que o Sommer foi uma não vou dizer uma grata surpresa não, tá? Porque ele é bom goleiro, mas foi melhor do que encomenda, né? Porque quando saiu o Ananá, que na época foi muito bem na Inter, o torcedor em geral não considerava que a saída dele pudesse ser substituída à altura, e o Sommer conseguiu, né? E você pode falar do resto da defesa aí, quais são os seus destaques nesse título da Série A italiana pela Inter de Milão, começando pela defesa. O Sommer, para mim, foi o destaque principal porque, assim, foi um upgrade até em relação ao desempenho dele mesmo. A reta final dele no Bayern, quando ele substitui o Neuer ali em 22-23, não foi o mesmo nível que a gente costumou ver, principalmente na seleção suíça, no Gladbach. E esse nível voltou com a camisa da Inter. Voltou principalmente com o primeiro turno, com uma virada de turno, que era a tal ponto que a Inter tinha sofrido menos do que 10 gols. É um trabalho também muito bem coletivo, de um De Vrij que entrava bastante ao longo do time, de uma grata surpresa que foi o Bissek. Você teve o Bastoni também, que foi um dos melhores defensores do campeonato, e outros tantos que variaram bastante de desempenho, de qualidade, algumas sacadas muito boas defensivas, com alguns alas indo fazer ali o terceiro zagueiro. Vez era o Darmian, já foi testado o Carlos Augusto por ali, e assim, todas essas soluções acabaram sendo boas e de qualidade. Também é muito do acerto coletivo dessa Inter, do acerto coletivo do meio-campo, que a Inter já dominava os jogos pelo meio-campo, começava a ganhar os jogos pelo meio-campo e, consequentemente, sofria pouco com isso. E o que sofria, estava lá o Sommer para segurar, e o que a zaga já não segurava antes. Nelson, tem algum outro destaque da zaga aí ou quer partir para o meio-campo? Não, tem o Pavard, né, que chegou a Inter, teve um tempinho com a lesão no joelho, né, que ele se lesionou no jogo contra a Atalanta, ficou um pouquinho de fora, mas para mim é um dos melhores zagueiros do campeonato, né, eu fico até entre ele e o Bastoni na posição de melhor zagueiro do campeonato, né, acho que os dois ali pelos lados se completam muito bem. O Acerbi fez um bom campeonato, né, apesar de no nível comportamental não ter sido brilhante, né? Longe disso, mas fez um bom campeonato. A Inter, pela sua defesa, a defesa tem 9 gols a menos do que sofreu 8 gols a menos do que a segunda, que é da Juventus, né? E o saldo da Inter é mais 63 gols, né? A gente vai falar do ataque ainda, mas é um número assim absurdo, porque o segundo melhor ataque do campeonato é o do Milan com 64 gols. Só o saldo da Inter é 63. São quase 40 gols a mais de saldo do que o Milan, que é o vice-líder do campeonato. Então, grande parte disso se deve à defesa muito forte da Inter, que tomou muitos gols de bobagem depois que foi eliminada pelo Atlético de Madrid. Esse saldo poderia ser maior ainda. Poderia. Eu até ia citar isso, né? Que houve uma relaxada da Inter aí. Vamos partir para o meio-campo então, Caio. Seus destaques no meio-campo, e aí a gente vai incluir os alas, né? É muito difícil saber o que fazer com os alas na Inter. A gente inclui no meio, ou inclui no ataque, porque chegou muito, ou inclui na defesa, porque tem essa interação que você acabou citando na sua fala anterior. Mas sinta-se livre para incluir os alas nesse setor de meio-campo aí. Quem foram os principais destaques para esse título da Série A da Inter, Caio? É
curioso porque normalmente Darmian e Carlos Augusto atuam na defesa, mas você tem caras que são espetaculares quando chegam no ataque. Por exemplo, o Dumfries. Dumfries, quando chega no ataque, é uma qualidade extraordinária. A qualidade do Çalhanoğlu talvez não seja o nível que ele fale assim, que ele se compara com o Pirlo e tudo mais. Talvez um pouquinho de freio e de humildade faria bem nesse caso. Mas o fato é que o Çalhanoğlu foi um dos melhores meias dessa temporada, junto com o próprio Barella. Foi a tal ponto que você faz um meia como o Fratesi, que foi uma das melhores contratações da temporada, que era o jogador desejado por, sei lá, 20 entre 20 clubes na Série A. Se fizer um aleluia, jogar para cima o contrato dele, quem quiser pegar, sai no tapa para pegar, é o cara que na Inter viram só mais um. Vira um cara que, assim, que não precisava decidir tanto, porque ele era só uma peça de várias do meio campo inteirista que funcionava muito bem. Nelson, não querendo alfinetar o Caio, mas já alfinetando, a gente também pode lembrar que muito provavelmente o Zilinski está chegando aí. Vai jogar o Zilinski na Inter de Milão, porque se depender da versão do Zilinski dessa temporada, olha, se ele pegar banco já é muito. Uma das versões como o Caio acabou de falar, mais bicho preguiça que eu já vi na vida. E é obrigado a jogar porque tem meias da qualidade, entre aspas, de Cajuste e Traoré. É brincadeira o que De Laurentiis me fez passar essa temporada. O Fratesi, por exemplo, é um cara que muito provavelmente vai estar na Euro, um cara que, como o Caio falou, muita gente quer, e, assim, era claramente uma peça de reposição. E aí como é que fica o meio da Inter? Ainda mais com a chegada de Zilinski, e pode também dar seus destaques sobre esse meio aí que levou a Inter ao título. Eu vou até fazer um outro gancho puxando, você perguntar, os alas da Inter você coloca como zagueiros, como defensores, como atacantes, e os zagueiros da Inter você coloca como? Porque para quem está assistindo a gente está vendo aqui um vídeo com os melhores momentos da temporada da Inter, né? E o Bastoni, o poder de construção do Bastoni e até de finalização do Bastoni é impressionante, né? O quanto ele auxilia, né, na construção e toda a movimentação dos jogadores da Inter. Como fica o meio campo a gente não sabe, porque você tem o Mkhitaryan que joga sempre e tem 35 anos, mas joga sempre, e quando o Inzaghi quer substituir alguém no meio campo, ele tira antes o Barella e antes o Çalhanoğlu, e depois ele pensa em tirar o Mkhitaryan. Então fica até meio difícil de projetar, mas o Mkhitaryan vai ter um ano a mais, né, até o fim da próxima temporada. Então acho que a tendência é que ele seja um pouco mais dosado. E aí, hoje seria com o Fratesi, né? Embora o Fratesi é visto mais como uma opção de estilo ao Barella, né? Mas tem jogadores que não vão permanecer, né? Provavelmente os que menos jogaram na temporada da Inter, que são Klaassen, né? Que praticamente só participou para perder o pênalti contra o Atlético de Madrid na Champions League, foi uma das poucas participações dele no ano. O Sensi também já estava para sair em janeiro e deve acabar saindo. Mas, então, se o Zilinski chegar para o lugar desses, ele deve jogar mais que esses dois, né? Porque os outros não vão sair, né? Não tem uma expectativa de que eles irão sair, até porque eu até poderia dizer que o setor mais forte da Inter é o meio-campo, né? Os 3 meio-campistas tranquilamente seriam... eu já estou começando a fazer, né, seleção do fim de ano da temporada, e a minha linha de meio-campo, por pouco não tem o Mkhitaryan. A minha atualmente tem o Kobe Mainers da Atalanta, e é o único da Inter que não entraria nessa linha aí. Na ala direita eu estou colocando o Pulisic, mas o Pulisic joga mais na frente no Milan, né? Só que eu estou fazendo um 3-5-2, ele joga por ali. Na minha versão é assim, mas... moleque, ousado! Não seria nenhuma
ousadia, já que você usou esse termo, faziam a linha de 5 da Inter ali. E a gente falou do Theo Hernandez no início aqui do nosso episódio, né? E o torcedor do Milan fica enlouquecido quando se compara o Di Marco ao Theo. Eu acho uma coisa totalmente esquisita, porque os dois são ótimos. Um tem características que o outro não tem, então assim, fica até difícil comparar em termos de estilo, porque tudo é muito contexto, né? Acho que os dois até fariam muito bem se o Theo fosse pra Inter. Aí eu acho que o problema dele seria com o Dumfries e talvez com outros jogadores. Aí tu quer guerra, pô. Tu quer guerra civil. Mas se ele jogasse na Inter, ele faria bem, como o Di Marco também jogaria bem ali no lugar que o Theo ocupa no Milan. É uma questão mais de como eles jogariam, né? Um pouco do contexto de campo, o que é que o técnico planejaria. Se fosse com o Pioli, provavelmente jogaria mal, porque até o Theo Hernandes está jogando mal essa temporada em algumas situações. Então, mas enfim, eu acho uma bobagem o nível de discussão que se coloca ao menosprezar o Di Marco, que é um dos melhores laterais esquerdos laterais esquerdos do mundo no momento, assim como o Theo Hernandes também Eu tava falando, eu ia falar que quem acompanha um pouquinho mais de tempo, o Di Marco chega, na verdade, quem era imaginado como titular era o Gosens sai, o Di Marco voando há 2 temporadas, e se eu não me engano foi o Elton Serra da ESPN que falou um negócio muito interessante. Milão tem o melhor lado esquerdo do mundo, né? Você tem o Theo Hernandes, o Di Marco e o Rafael Leão. Então, assim, é a cidade, se você é canhoto, vá para Milão, que você vai aprender muito com esses 3. Você não vai jogar, mas você vai aprender muito com esses 3. Caio Bittencourt, vamos falar do ataque, então, dessa Inter. Não tem como fugir muito de Lautaro e Thuram. Você pode dar o seu foco em quem você quiser, mas um se consolida e o outro chegando, né, como o pessoal costuma dizer. Exatamente. Talvez até o Thuram tenha encaixado mais para o Lautaro do que as duplas anteriores. E olha que a gente não está falando de duplas desprezíveis, a gente está falando de um Lukaku, que a dupla deles foi algo extraordinário, e uma dupla com Dzeko que, assim, se um não era decisivo, o outro era. E essa, assim, quando eu disse lá no começo do programa que eu achava o Lautaro o melhor jogador do campeonato, tudo bem, qualquer escolha para mim entre o Lautaro, o Di Marco, o Bastoni, Çalhanoğlu e Barella, qualquer um desses 5, se você quiser nomear como o melhor jogador do campeonato, tudo bem, eu não vou colocar esses 5 juntos na seleção da Cautiopédia, porque eu tenho critérios maiores, eu sigo ele há anos quando o Nelson me manda votar. Isso aí eu sempre faço 2 por seleção, isso aí é coisa minha, é frescura minha. Mas dito isso, sobre essa questão, eu acho o Lautaro melhor desse campeonato, porque foi a versão mais decisiva dele, foi a versão mais incisiva, foi a versão mais de maior interação com o resto da equipe, maior participação nas jogadas, não só quando ele fazia gol, mas quando o Thuram também, quando apareciam os outros para fazer gol, com a leitura de espaços, com todo um momento positivo do Lautaro, principalmente na primeira parte da temporada. Eu acho que essa temporada é a temporada de afirmação do Lautaro como um dos melhores centroavantes do mundo. Concordo. Eu acho que a chegada do Thuram, de um ponto de vista de grupo também, ela foi um negócio muito interessante, porque aparentemente ele se dá bem com todo mundo e o Thuram tinha muitas escolhas, né? O Thuram chega porque é fim de contrato com o Mönchengladbach e aí tinha um caminhão de propostas ali. Eu acho que o fato do Thuram ter escolhido a Inter facilita muito também para que ele se sentisse em casa desde o primeiro momento. O Thuram, que é nascido na Itália, né? E já falava italiano antes, nasceu em Parma quando o Lilian jogava por lá. Então acho que foi tudo desde o começo caminhou muito bem, né, para que essa contratação pudesse dar certo. Nelson, eu queria que você falasse do professor, né? Simone Inzaghi pode enfim dar uma bica nessa fama aí de que ele é apenas um técnico copeiro,
ou é muito cedo, ele tinha o melhor elenco, tinha a obrigação de ganhar mesmo. Queria saber se o patamar do Simone Inzaghi muda depois dessa temporada. Não, eu tenho certeza que ele se dedicou à Série A para acabar com esse estigma. Além de, obviamente, entrar para a história como o técnico que levaria a Inter ao 20º Scudetto, né? Que isso faz diferença. Se foi Helénio Herrera, o maior técnico da história da Inter, que levou a Inter ao 10º, é o Simone Inzaghi que leva a Inter ao 20º. Né? E o Simone Inzaghi só tem menos títulos na Inter do que o próprio Helénio Herrera, né? Tá empatado ali com o Mourinho. Mas enfim, o lance do Inzaghi é que ele se reinventou. Eu acho que esse é o ponto principal. E não é que ele tenha se reinventado apenas em termos de futebol, porque a Inter dessa temporada, apesar de obviamente ser melhor do que a outra, tem muitas características da outra. A outra criava muito e tinha muitas movimentações similares, mas aquela Inter tinha um problema seríssimo de conseguir administrar vantagem e, pior, de conseguir fazer com que o domínio que exercia se transformasse em vitórias. Então, muitas vezes acabava perdendo por besteiras. E só que eram muitas besteiras. E a Inter da última temporada não tinha nenhuma consistência para poder brigar por título. E apesar de o elenco ter mudado muito, né, foram 12 novas caras, as características não mudaram tanto. Então você vê que na defesa, por exemplo, beleza, entrou o Pavard, mas você teve o Skriniar durante boa parte da temporada. Então são zagueiros muito consistentes. A gente zagueiros de níveis, inclusive, até muito parecidos. O meio-campo, os 3 nomes ali centrais são os mesmos. Os alas, a mesma coisa. O Lukaku, na frente, você tinha o Lukaku e o Dzeko, a depender, também eram caras que contribuíam muito, como o Caio acabou de falar. Então, assim, os nomes principais do time, no gol você tinha o Onaná, agora você tem o Sommer, eram nomes que, nome por nome ali, você poderia até dizer que o time da temporada anterior era melhor o time titular, em alguns nomes, a depender do seu critério, né, do seu gosto pessoal, você poderia dizer que o time anterior era melhor. Mas faltava consistência, faltava trabalho de vestiários para mostrar que essa consistência, que a ideia dava certo. E eu acho que essa chave virou através da campanha da Champions League. Porque eu acho que dentro da Itália, às vezes existe muito a ideia de que os times italianos não conseguem competir, de que existe um abismo, etc. E a Inter mostrou que não tinha. Mas pegou o caminho mais tranquilo. A gente já discutiu várias vezes que o futebol não funciona desse jeito. Pegou Porto, Benfica e depois pegou o Milan e chegou na final porque teve um caminho fácil. Não funciona assim. A gente está vendo o Olympiacos com vantagem sobre o Aston Villa. A gente viu o Atalanta eliminar o Liverpool. A gente vê isso todo dia no futebol. Então, cada jogo é um jogo. O contexto ali às vezes é desfavorável. O Porto, por exemplo, deu um calor imenso na Inter. E foi dos jogos das eliminatórias. O das oitavas foi mais difícil do que o das quartas e mais difícil do que o da semifinal, que foi um derby. Então, enfim, isso não estou nem falando da final, que a Inter poderia ter vencido. Eu acho que esse percurso fez com que a Inter tivesse mais confiança no que ela poderia produzir, mesmo que o Inzaghi estivesse sofrendo críticas merecidas, inclusive, durante a temporada. A gente chegou a comentar várias vezes aqui no próprio podcast que o Inzaghi poderia sair e que se ele saísse não seria um absurdo, porque a Inter estava devendo. Porque aquilo ali de ter uma campanha muito boa na Champions League poderia ser episódico. E a diretoria manteve o trabalho. Ele provou que que tinha motivo para manter, mas ele também não ficou do mesmo jeito. Ele mudou formas de abordagem. A abordagem dos jogos da Série A, jogo a jogo, parecem ter ficado mais criteriosas. A Inter parece ter entrado mais focada nos jogos da Série A, como não entrava. Parecia que o time tinha um pouco de... Não vou dizer de descaso, porque não é exatamente isso, mas entrava um pouco menos focado num campeonato de pontos corridos do que num campeonato de mata-mata, onde se você perde, você pode estar fora. Na Série A não era assim, então o time acabava tendo menos punch, digamos assim, para usar um termo de outro esporte. E o que eu acho que tinha muito em relação ao Conte, que era o antecessor dele, era que o Conte
passava isso para o time. O quanto cada jogo num campeonato de pontos corridos é necessário. E às vezes o Conte não tinha exatamente o inverso, que era a preparação ali no mata-mata, que às vezes algum detalhe faltava e os times do Conte, de maneira geral, não conseguiam ir em frente, mas ele conseguia passar esse foco total na Série A. E eu acho que a Inter, os jogadores remanescentes do trabalho do Conte já tinham um pouco isso absorvido. Isso foi sendo construído durante a temporada e finalmente o Inzaghi se transformou num treinador mais completo. Um treinador que muita gente já esperava que ele poderia se tornar desde os tempos de Lazio. Porque ele já vinha mostrando boas ideias e bons resultados com a Lazio. Mas uma coisa é você ter bons resultados com a Lazio, que não almeja Scudetto. Pelo menos não sempre. E chegar ali na Champions League já é... foi vice-campeão, pô, na última temporada. Tudo bem que não chegou a almejar porque o Napoli disparou. Na era Lotito é complicado você acabar pensando assim, sei lá, na Lazio como contender de Scudetto. Inclusive a gente pensava muitas vezes isso, até quando o Inzaghi brigou por título com a Lazio ali em certo ponto de 19 e 20. Caio, vou aproveitar que você entrou no assunto e só para bem rapidinho, porque senão a gente não vai ter tempo de falar sobre a troca de times entre Série A e Série B. Mas como é que mantém o trabalho para a próxima temporada, Caio? Porque foi uma temporada muito boa, por detalhes também não avançou na Liga dos Campeões, né? E acho que fica um gosto amargaço, porque parece, como o Nelson falou, futebol não funciona assim, né? Você não pode fazer sem dinheiro já pronto e também não pode ficar querendo adivinhar como seriam as coisas. Mas, assim, tem a impressão de que a Inter poderia ir longe de novo. Mas como é que fica o trabalho para a próxima temporada? Porque o nível foi muito alto, né, nesse ano. Eu acho que o nível da Inter está bem acima dos demais. E por isso ela já larga como favorita, até pensando para 24, 25. É claro que ela já larga como favorita também, porque já começou a fazer mercado, já sabe sua vida e, de certa forma... Você tem como o que dosar e tudo mais, já com o Zilinski, que vocês sabem que eu penso, e com o Taremi, e tem outras questões. O que eu acho que vai ser a chave que discutiremos nos próximos dias de mercado para a Inter, claro, além do foco na Série A, do sonho da Champions, a gente vai ter uma temporada maior a partir da próxima temporada. E saber o que a Inter vai pensar, por exemplo, que a Inter, assim como a Juventus, ela não vai jogar, 4 competições, ela vai jogar 5. Porque, veja só, você tem a Supercopa Árabe, você tem Série A, Copa, Champions e o Mundial ali em junho. Então, como é que assim, qual que vai ser o foco da Inter, como é que vai dosar? Para esses casos, se imagina que a Inter vá forte no mercado. Claro, agora também teve uma nova injeção de capital, você teve o pessoal, o Zhang e sua turma se livrando do problema com a Oaktree, talvez passando o boné para ter problema com outra, não sei, porque empréstimo que paga empréstimo a gente fica meio na dúvida, mas nesse quesito, você também tem esse ponto. São perguntas que a gente só vai resolver lá na frente. O problema, né? Agora é só falar do ponto de exclamação. Beleza, parabéns à Inter mais uma vez. Acho que foi um título assim do começo ao fim. Tanto é que o campeonato não chegou ao fim, né? A gente ainda tem 4 rodadas, a gente tá falando da campeã. Foi até o ponto que assim, a gente nem precisou falar de alguns reservas. Não precisou falar do Quadrado, do Klaassen, do Arnautovic, do Alexis Sanches. Isso que é o Arnautovic. Aslane, e todos eles tiveram pelo menos um pouquinho de participação. Sim, se não foi muito, deram sua contribuição. Vamos falar então de quem está voltando à Série A. Para quem acompanhou o futebol italiano na década de 90, comecinho dos anos 2000, vai se lembrar do Parma fortíssimo. O Parma está de volta à Série A. Nelson, fala um pouquinho sobre essa volta aí, já finalizando o programa, mas dá tempo de falar sobre esse simpático time que volta à Série A, né, Nelson?
Mas já vou falar desanimando a torcida, tá? Ô, louco. Se for manter o Fábio Pecchia, é pedir pra cair. Porque ele é o recordista em rebaixamentos da Série A. Até já mencionei isso em outro programa aqui. Como jogador, ele foi recordista de rebaixamentos. Custa a ter trabalhos bons como treinador. Esse trabalho do Parma é o melhor trabalho que ele tem até o momento. Agora, o Parma tem boas histórias, né? O Parma tem feito um trabalho interessante de busca de jogadores até em mercados periféricos, jogadores jovens. Então tem um elenco interessante ali de jogadores caiu, jovens, né? Até o Exatamente. Quando caiu já era essa ideia. 2 anos que não conseguiu subir na Série B era essa ideia e continuou, né? Pelo menos isso a gente tem que dar crédito, né? Inclusive mantém alguns jogadores do tempo que caiu. Alguns desses jovens, por exemplo, o artilheiro do Parma na Série B, que é o Denis Mão, o jogador romeno, também até jogador da seleção romena, é um dos principais destaques do time e continua lá. Ele já estava desde que o time caiu em 2020, né? Até me deu um lapso aqui. 2021, né? Porque foi a temporada pandêmica e tudo mais, que foi a temporada do Kulusevski, e depois na temporada seguinte o Parma acaba caindo. Exatamente. Enfim, e o curioso, assim, agora o Parma também, eles pegaram uma temporada de uma certa dor, porque o Parma roda pro Cagliari no confronto direto nos playoffs, e de certa forma você reconstruir a partir disso é um pouco difícil. Eu acho que o Pecchia tem seu valor principalmente para a Série B. Série B, acho que assim, ele é um dos caras que você pode dizer assim, que é o rei do acesso. O problema é que na Série A ele não consegue fazer trabalhos com certa consistência. Não digo assim que é recordista em rebaixamento. Teto, né? Eu não digo que é recordista em rebaixamento porque isso me fere em dobro. Principalmente com o rebaixamento de 2001, que inclusive o Parma colaborou entregando o jogo. Mas é outra história. Mas assim, quanto a isso, eu acho que o Parma tem uma filosofia. É claro, a gente só fala de filosofia quando ganha e nunca quando perde. A verdadeira filosofia é ganhar. Mas sobre isso, o Parma seguiu um caminho, seguiu uma ideia, os donos americanos seguiram uma ideia e pode ser até uma inspiração para a gente pensar em quem pode subir junto, porque tem histórias legais nessa Série B. O trabalho no Venezia, interessante, do Vanoli, dos americanos. Tem o trabalho do Como, que aí, quem sabe, Cesc Fábregas na A, com Thierry Henry de sócio. Quem sabe a gente não conta isso na próxima Série A. É isso. Na próxima vez que a gente se reencontrar, falaremos sobre isso. Vamos falar também sobre mais gente que caiu, né? Muito provavelmente, quando a gente voltar, teremos mais certezas. A certeza que a gente tem até agora é que a Salernitana já foi, mas falaremos de quem serão os companheiros da Salernitana nesse árduo caminho da Série A para a Série B, porque hoje a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer ter você nos vendo e nos ouvindo. E voltamos aqui há 2 semanas para falar sobre isso, da Série A, sobre os rebaixados, definições de Liga dos Campeões, muito provavelmente, e definições também se teremos times italianos nas finais, tanto da Europa League quanto da Conference League. Só não sei ainda uma coisa, quando é que vai ser o jogo que Atalanta e Fiorentina vão fazer pela Série A, porque isso aí ninguém sabe, nem a federação sabe, quem sou eu para saber. Mas a gente se vê e se encontra, se ouve daqui a 2 semanas, beleza? Arrivederci, tchau.